Fala pessoal, um bom domingo para vocês. Vamos lá, ações para a semana, analisando sempre aí pelo gráfico semanal dos papéis, índices, dólar e cripto, tudo que tiver de ativo a gente gosta de analisar. E separei algumas coisas interessantes para a gente conversar nesse vídeo, tá? Então, bom, o Ibov nessa semana confirmou fundo no gráfico semanal, bateu aqui, né? Semana passada tinha fechado perto da média de 21, abriu essa semana, a média encostou na mínima da semana e o Ibov ganhou aí um pouquinho de força, fechou 2,99 na semana, mas bateu naquela casa do 119,5, né, 500, não passou, pelo menos não por enquanto. O estocástico já virou para cima, a gente tem uma grande chance aí do Ibov conseguir finalmente, né, um movimento de pivô no semanal. Seria muito bom para nós se isso acontecesse. De qualquer forma, a gente precisa então romper o 123,009, fechar acima disso para confirmar um padrãozinho de pivô, tá? Se perder os 114 mil, anula toda essa formação e aí basicamente seria um desenho de pivô de baixa para uma correção maior ou até retomar a tendência de baixa do semanal no Ibov, tá? O dólar. Lembra que o dólar, há 3 semanas atrás, confirmou o topo no gráfico semanal, não acelerou para baixo, mas ó, essa semana voltou para aquela confirmação do topo no semanal, permanece em tendência de baixa o dólar. Então, se continuar caindo e perder aqui os 4,744, seria a continuação da tendência de baixa. Tem alvo gráfico, né, para os 4,589 ali, 4,590 mais ou menos, seria um objetivo interessante aí para essa próxima pernada de baixa do dólar. O índice financeiro, a gente teve uma formação de fundo também, padrão bem legal aqui. Lembrando que o índice financeiro já tinha confirmado um fundo, deu um stop e formou fundo logo nessa sequência de novo, na mesma região aqui, bem interessante, tá? E também com uma possibilidade de pivô de alta, se romper os 12.590, 12.600 pontos ali seria a confirmação disso. O índice de consumo também formou fundo naquela retração de 50%, né? Fez uma máxima ali um pouquinho mais perto da retração de 38, junto com as médias de 21 e de 9, mas fechou muito pesado. Tivemos aí o setor, né, de varejo, para variar, muito perigoso essa semana, muito amassado, e isso contribuiu para que o candle fechasse perto da mínima. De qualquer forma, temos a formação de fundo na retração de 50% e isso pode sim também gerar uma possibilidade de pivô de alta no índice de consumo. Então, é interessante perceber sempre essas situações. O Ibov, o índice financeiro e o índice de consumo podendo formar, né, e confirmar pivô de alta no semanal. O dólar, por outro lado, que basicamente acaba sempre andando numa direção contrária, não é regra, mas normalmente é o que acontece, continuando, né, nessa tendência de baixa, tendo a chance de permanecer em tendência de baixa, então tudo casaria conforme aí a nossa expectativa. Vamos ver se o mercado vai nos dar essa possibilidade, né, e essa confirmação disso tudo. Bom, semana passada eu tinha colocado para vocês aqui MD, a gente acabou entrando nesse papel pelo gráfico semanal, confirmou o fundo, estamos no trade, né? Eu já imaginava que só para acionar o papel ia chegar cansado no gráfico diário, né? E podia entrar uma correção, mas de qualquer forma aí a gente está comprado. E Nubank também confirmou fundo lá nos Estados Unidos, chegou até a dar uma acelerada, acabou fechando para cima do preço de entrada e tal. Eu ainda acredito muito nesse gráfico de Nubank. E se alguém tiver comprado aí, siga o plano porque tá bem interessante. Para essa semana, então, separei aqui, deixa eu só deletar esses dois. Separei aqui alguns ativos bem legais, inclusive. Tem tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Ó, soma, a gente percebe aqui um fundo duplo no semanal, bem interessante, não tem divergência de alta. E aí,
Ó, é fundo duplo na mínima histórica, isso é muito legal de perceber. Na aula que eu fiz essa semana para as pessoas que participaram lá, eu falei muito dessa história de esperar a condição técnica acontecer, né? Então o Soma está formando algo nesse sentido, fundo duplo no semanal, na mínima histórica, isso é bem bacana. Grupo SBF é a mesma coisa, fundo duplo no semanal, também em mínima histórica, percebo, né? Setores aí que são interessantes, principalmente se a gente lembrar do índice de consumo. Temos Vivara formando fundo na retração de 38, junto da média de 21, tem a chance de... Aqui fez um mini padrão de reversão, deu essa esticadona, anulou a tendência de baixa, né, que o papel vinha, ó. E agora existe uma grande possibilidade de confirmar um pivô de alta no gráfico semanal, então tá bem bacana aqui esse gráfico de Viva, né? JP Morgan, aqui já é uma ação lá listada nos Estados Unidos, né? Vem num zigue-zague altista, também corrigiu até a média de 9, de 21, stop ATR, formou fundo e tem uma grande chance de retomar o movimento altista, tem alvo na máxima histórica aí, 172,90. Aí temos B3, para quem está na comunidade, né, e recebeu a planilha ontem, foi quando eu estava analisando os papéis, tá, para depois gravar esse vídeo aqui. Tanto o B3 quanto o Bradesco tem uma situação interessante e talvez esse vídeo aqui vai explicar um pouco, porque teve gente que me questionou se estava correto, né? E está correto o que eu coloquei lá. Mas eu não vou mostrar o gráfico diário aqui, né? Mas é aquela situação em que o diário aponta para um lado e o semanal aponta para o outro, né? Então, existe possibilidades contrárias em cada um dos gráficos, tá? De qualquer forma, o B3 está desenhando um pivô de alta também. B3 que segurou muito bem naqueles 10,40 ali do suporte. Dessa vez parou no suporte dos 12,50, formou fundo. Aqui é complicado porque, apesar de eu achar que nesse bolo todo as médias não teriam por que atrapalhar, de qualquer forma, essa relação de risco-retorno aqui, apesar de ser técnica e ter argumentos, ela não está tão favorável assim para realizar essa compra, apesar de existir sim uma possibilidade técnica, né? Mas não me agrada. Exatamente a mesma coisa em Bradesco. Fez uma correção, Bradesco pode finalmente tentar reverter a tendência no gráfico semanal. Então tá armando aqui um padrão de pivô de alta. Se a gente for colocar a Fibonacci aqui, só para vocês verem, né? Ó, se a gente pega o Fibo aqui, bom, vou pegar da máxima do movimento. Ó, olha que interessante. Chegou muito perto da retração de 61,8, formou fundo na retração de 50. Então tá muito interessante Bradesco no semanal para tentar esse pivô de alta. No diário não tá tão interessante assim, mas tudo bem, né? Então tem que ver qual gráfico e qual situação a gente quer operar. Aqui eu tinha visto uma operação no gráfico diário lá de BIF, mas eu acabei não recomendando. Mas de qualquer forma, o BIF tinha formação de fundo na semana passada, eu não coloquei no vídeo, mas tinha. Essa semana nem anulou e nem confirmou. Então, se romper os 8,85, que foi a máxima dessa semana, BIF 3 poderia também tentar aí um padrão de fundo duplo e tal. Eu, particularmente, não gostei tanto assim desse movimento gráfico, tá? Mas a técnica tá bem definida aqui, tá bem interessante. E tem uma relação de risco-retorno também interessante nesse gráfico de BIF. E aí chegamos então em Oracle, que é uma ação lá nos Estados Unidos, e formou ó, um engolfo de baixa no gráfico semanal, muito, né? Muito não, na mesma altura do último topo que o papel tinha deixado. Então fez o pivôzinho de alta, começou a subir, e aí nessa semana formando então um engolfo de baixa, se perde o 107,30. Aqui a gente está falando em dólares, né? Seria a confirmação do engolfo de baixa e abre espaço então para o papel voltar a cair. Se a gente perceber, ó, máxima histórica do papel também, então é um padrão que chama bastante atenção, tem divergência de baixa, tem aumento de volume aqui, apesar de não ser determinante, né?
mas teve aumento de volume nessa semana, então eu coloquei na planilha e quis trazer para vocês aqui mais como uma forma didática, para vocês entenderem essas situações e acompanhar o papel aí para ver o que acontece em cenários assim, né? Claro que não existe nenhuma técnica que funciona 100% das vezes, e é por isso que a gente precisa sempre prestar atenção quando elas acontecem para tentar identificar alguns padrões. Então fica aí essa sugestão para vocês acompanharem Oracle. Beleza? Bom, e aí, o que a gente tem? Lá nos Estados Unidos, falei semana passada, né? O S&P tinha deixado uma formação de topo, que poderia ser um pivô de baixo no gráfico semanal deles. E essa semana, então, nada mudou para o S&P. Permanece aqui, fechou muito perto da mínima, então é muito fácil confirmar esse topo. E aí, se perder a mínima da semana do dia 14 do 8 aqui, seria essa condição, né, de pivô de baixo. É um pivô bem curto, né? É um desenho muito curto, mas que pode sim, no futuro, se transformar numa reversão de tendência. Na minha opinião, mesmo que confirme o pivô, abre espaço para vir uma correção, né? Já que teve uma pernada de alta muito forte, abre espaço para vir uma correção mais ou menos na casa dos 450 pontos aqui, e aí formar um novo fundo e tentar continuar esse movimento de alta que vem fazendo desde o final do ano passado, né? No semanal aqui, o pivô de alta e etc. Tá? Nasdaq. Aí a gente teve uma situação diferente, porque Nasdaq tinha deixado o topo também no semanal. Como fechou muito mais perto da máxima semana anterior, essa semana aqui chegou a passar, ou seja, anulou o padrão de topo, mas fechou perto da mínima da semana. Então a gente pode ter uma nova formação de topo em Nasdaq nessa semana. A Alemanha, por outro lado, conseguiu se segurar no suporte. Então ela vem formando um movimento um pouco mais lateral, né? Nesse momento aqui. E não tem muita coisa para fazer. Já tinha confirmado o fundo 3 semanas atrás e tal. Agora é tentar continuar a tendência de alta. Não pode ficar falhando, porque aí dá a condição de um patrão de reversão. Beleza? Bom, o minério lá nos Estados Unidos formou um topinho, mas criou um padrão também de reversão já confirmado. O petróleo tem alvo nos 97, 98, permanece, segue por enquanto intacta a tendência aí. E a China segurou mais uma vez aqui na média, na mínima 610, fechou um pouquinho para baixo de novo, é verdade. E se não ganhar força nessa madrugada aqui, o alvo desse movimento lá na China é voltar para esse fundo aqui na casa dos 3.500 e pouco, até essa mínima aqui em 3.495, 3.500 mais ou menos, né? Então tá bem estranho o movimento lá na China. Nas criptos, na verdade, Bitcoin, né, perdeu a mínima das últimas semanas e acabou melhorando, mas não sai muito do lugar. A única que chamou um pouquinho de atenção aqui foi Binance Coin, porque tinha uma formação de fundo muito esticada, e aí nas 2 últimas semanas acabou diminuindo um pouco a relação de risco-retorno, aliás, diminuindo um pouco o tamanho desse movimento, melhorando um pouco a relação de risco-retorno. Vai fechar esse candle do semanal daqui 9h30, né? Então, rompendo essa máxima dessa semana aqui seria a confirmação de um fundo na mesma região de um fundo anterior, lá de junho de 2022, mas sem uma relação de risco-retorno tão interessante. De qualquer forma, das criptos que a gente acompanha, essa é aqui a única que tem alguma possibilidade aí para essa semana, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa o like aí para ajudar o canal. Tamo junto, muito obrigado. Fui!